Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. Durante o Roadshow Mato Grosso, eu participei de uma entrevista com Alexandre Rage, que é presidente da Associação Nelore MT, ou Nelore Mato Grosso. E nós fizemos uma série de perguntas a ele. Eu vou trazer agora, então, essa entrevista muito interessante. E eu começo dizendo o seguinte: Alexandre, os preços da carne bovina têm oscilado bastante. Como isso tem refletido nos associados da Nelore MT? Um cenário difícil, né? Apesar que esse ano a gente tem o custo de produção mais barato que o ano anterior, né? Mas eu acho que o ciclo da pecuária, ele sempre existiu e nós estamos nesse momento. Eu acho que quem se preparou, quem se prepara, está resguardado nesse sentido, nesse momento da pecuária. Os pequenos e médios pecuaristas, eles sentem mais do que os grandes? Eu acho que todos sentem, né? Todos sentem. Os pequenos e médios mais ainda, né? Nós temos aqui hoje no estado 89% dos pecuaristas são de menos de 500 cabeças, né? Até 500 cabeças, né? Então esse cenário é mais difícil no preço pequeno e médio pecuarista. O preço do bezerro tem sinalizado a retomada de preço, né? Devido ao abate de fêmea. Mas a gente sabe que esse ciclo existe e sabe que esse momento é difícil, né? É o momento de apertar o cinto, olhar para dentro da porteira e fazer um bom trabalho dentro de casa. A reforma tributária garantiu a permanência da carne na cesta básica. Como o associado da Nelore MT vê essa questão? Eu acho que é uma vitória do consumidor, né? Ter uma proteína vermelha dentro da cesta básica, né? Já que o cenário nacional de consumo, 70% nós temos no consumo interno, né? Isso é uma vitória do consumidor. Isso vai ser bom para toda a cadeia, principalmente para o consumidor. Os preços da arroba, Alexandre, estão relativamente baixos, né? Conforme nós já falamos aí anteriormente. Você acredita numa reação desses preços ainda nesse semestre? Eu acredito que sim. Eu acredito que a partir de outubro, né, é meu sentimento particular, tem uma retomada. A partir do momento que se iniciar a estação de monta, que o grosso dessas fêmeas elas vão para a reprodução e deixam de ir para abate, aí você tem uma mudança no cenário de carne, né? E aí a retomada dos preços. Você acredita numa inversão do ciclo pecuário ainda em 2025, com custos de produção melhores para o produtor? Com certeza, com certeza. 2025 é a virada da chave, né? Já começou na valorização do bezerro, né? Aumento da procura e diminuição da oferta de bezerro. E em 2025 o cenário é outro, um cenário mais firme, mais sólido, né? A pecuária mato-grossense não tem dúvida que em 2025 ela passa por outro patamar, dando mais previsibilidade para o pecuarista. A valorização do dólar, ela oportuniza melhores oportunidades para a exportação da carne bovina? Com certeza. Hoje nós temos várias plantas no estado que exportam, né? E é dolarizada a tonelada da carne. Isso vai favorecer, sim, o estado, favorecer os frigoríficos que exportam. Na sua opinião, Alexandre, por que tantos pecuaristas não se preparam para o ciclo? Eles não dão relevância para o ciclo pecuário? Isso é difícil de responder, mas esse ciclo existe, eu acho que desde que eu era pequeno, dos meus pais, meus avós, né? E sempre vão existir, né? Eu já passei por, 7, 8, 10 ciclos, né? E sempre foi da mesma maneira, né? E eu acredito que isso não vai mudar. Agora o pecuarista tem que se antecipar e jogar a favor do ciclo. Não ficar invertendo a posição dele devido ao ciclo. Aí ele nunca pega a fase de alta do trabalho dele, né? Do projeto dele, né? Tem que definir um projeto e trabalhar em cima desse projeto. Você ficar jogando para um lado, hoje tá bom a cria, amanhã tá bom a recria, amanhã tá bom a engorda. Você nunca pega os momentos de ápice, né? Você tem lucratividade nesse sentido. E muitos são oportunistas, muitos enxergam só
momentaneamente o mercado e acontece o que acontece nesse ciclo, mas faz parte, né? Isso poderia, na sua opinião, ser classificado como um problema de gestão na pecuária? Com certeza, com certeza. Mas hoje nós temos veículos de comunicação, hoje quanto tempo já se batem, né, na história do ciclo, né? Eu acho que as informações estão chegando, vai ficar cada vez mais com menos oscilação, um pouco mais de estabilidade. Mas é uma preocupação que o pecuarista tem que ter do modo geral. Existe uma perspectiva de transferência de áreas degradadas para a soja e também para o milho. O que levou, Alexandre, a termos 40 milhões de hectares de pastagem degradada ao longo do tempo? É a mentalidade do produtor, né? A mentalidade do produtor, isso eu acho que é cultural, né? Você investir num calcário, numa adubação, para você aumentar verticalmente a sua produção, né? Eu acho que isso é muito importante. Você pega grande parte dos produtores, né, acha que é jogar dinheiro no chão, né? Você tem um custo fixo com uma UA por hectare e você tem praticamente o mesmo custo fixo com 2, com 3, com 4, né? Essa mentalidade tem que mudar e senão nós vamos perder cada vez mais áreas para soja, para outras culturas, né? Então o pecuarista tem que ficar atento, é um caminho sem volta, né? O agrônomo eu acho que vai fazer parte hoje do pecuarista. Essa verticalização é muito importante para a pecuária mato-grossense. A gente pode afirmar então que o pecuarista deixou de investir, é isso? Deixou culturalmente, ele nem percebe que a sua fazenda está cada ano com potencial menor, e aí vira o ciclo da miséria, né? Ele vai investindo menos, vai ter menos rentabilidade, cada vez mais ele vai ter menos capacidade de investir até o ponto de vender a propriedade. A situação climática impôs um novo desafio ao pecuarista nesse ano? A pecuária é muito complexa, né? Ela não é simples, né? O desafio, seja climático, seja gerencial, seja de mão de obra, o desafio é constante, né? Nós sabemos que todo ano nós temos 6 meses de águas e 6 meses de chuva aqui no estado, né? De seca, né? Então, essa percepção que você tem que investir cada vez mais, você tem que melhorar, você tem que dividir, você tem que treinar da pecuária uma lucratividade tão eficiente como a agricultura, né? Esses grupos, eles têm bons profissionais, eles têm bons consultores ao lado dele, fazendo que essa pecuária cada vez avance mais. Sendo que essa fatia que não investe, ela cada vez mais participando menos da lucratividade. Na agricultura teve que acontecer uma mudança de chave. Só que quando aconteceu essa mudança de chave na agricultura, muitos dos pequenos acabaram saindo da atividade e migraram para outros setores. Para haver essa mudança de chave na pecuária, vai ter que os grandes assumirem e os pequenos mudarem de atividade? É uma tendência, né? Nós temos que alertar perante isso. Eu acho que o governo estadual, o governo federal tem que se preocupar com isso, senão migra mesmo, né? A pessoa parte para um arrendamento, parte para uma venda, né? E tem que se profissionalizar. E ao contrário da agricultura, a pecuária é muito mais detalhes, é muito mais difícil que a agricultura, que tem um protocolo fechado, né? Esse momento que a agricultura passou e esse momento que a pecuária está passando é muito delicado e precisa de muito profissionalismo, muito planejamento. Muitos vão ficar para trás. Sim. Você acredita que diante do cenário econômico, dos custos, a pecuária mato-grossense conseguirá fechar o ano com saldo positivo ou negativo em relação ao ano passado? Eu acho que para uns bons pecuaristas vai fechar bem positivo, né? Eu acompanho várias fazendas aí, fazendas com
lucro anual de 17%, 15% e fazendas que fecham no vermelho, né? Então, essa operação, esse ano, ela exige esse cuidado, esse detalhe com o custo da arroba, mas a tendência é que muitos fecham no vermelho e muitos têm dificuldades. Tem uma questão que nós já falamos, mas eu quero bater mais uma vez em cima dela. Até que ponto a mudança climática tem afetado a pecuária? Eu acredito muito em ciclos, né? Ciclos de chuva, né? Eu tenho um veterinário, eu vou estender um pouco mais, tem um veterinário que foi o veterinário 007 do estado do Mato Grosso. Ele formou na Universidade Rural do Rio e veio para Corumbá, né? E ele não tinha o que fazer, recém-formado. Ele foi estudar na Empaer de lá, estudar a chuva, né? Ele viu que de 20 em 20 anos tinha relatos de atravessar o Rio Paraguai a pé, a charrete, de jipe, né? Então esses ciclos existem. Essa mudança não é climática, não é de agora, é o ciclo. Muita chuva concentrada em pouco espaço de tempo, né? Não é algo permanente. Isso, relatos no Pantanal de agricultura, né? Quando se tinha pouca chuva, se tinha áreas agricultáveis, quando se tem muita chuva, você perde essa área agricultável no Pantanal, né? Então, esse ciclo a gente tem que entender que ele existe. Existe, a Empaer lá de Corumbá estudou isso com mais de 200 anos. Então, nós temos muita informação que esse ciclo de muita chuva e de pouca chuva ele existe, né? A gente tem que estar preparado para que e ter certeza que isso vai acontecer, né? Com o boi China, houve uma evolução em relação ao tempo que o animal fica no pasto. Essa evolução já acabou ou ela ainda vai continuar? Eu não acredito que seja o boi China, isso já estava acontecendo, né? Eu trabalho com melhoramento genético e isso já havia acontecendo. O boi China foi um escape de você levar animais inteiros de pouco acabamento para fora, né? Que o mercado interno exigia um animal capão, bem acabado, e o boi China é a idade, né? Eles não se preocupam com o acabamento. Então, ele deu um volume de vendas, né? Dessa carcaça mal acabada que para o mercado interno é mais difícil e para exportação é excelente. Falou-se muito do boi 777. 7 arrobas na cria, 7 na recria e 7 na engorda. Qual é o novo paradigma para a pecuária manter essas 21 arrobas na terminação ou ir além? Qual é a tendência, na sua opinião, Alexandre, de aceitação do mercado, inclusive com a abertura de novos mercados? Eu acredito que vão buscar o 888, né? A gente tem que buscar mais. E o Nelore, quando você trabalha com genética, ele mostra que ele entrega isso aí, né? E nós temos que buscar essa carcaça de 22, 24 arrobas. Já está acontecendo. Eu tive uma reunião recente com o Marfrig, com o meu amigo Manduca lá. Ele falou que foi o único estado que aumentou 2 arrobas o abate em 5 anos. Então, o Marfrig hoje tem um abate de 22 arroba em média. Nós tínhamos 20 arroba antes de 5 anos. Então, a genética vem evoluindo, a nutrição vem evoluindo, o manejo, a sanidade vem evoluindo e vamos buscar mais, né? Nós temos vários mercados exigentes. Nós temos um mercado interno, que é o nosso principal mercado, né? Esse mercado interno, ele absorve praticamente vacas e novilhas, né? E para exportação são esses animais boi China. Aí tem vários outros países que também vão no mesmo perfil, né? Animal de pouco acabamento. Mas essa não é a carne que a gente busca, né? Eu busco uma carne do boi capão de 22, 24 arrobas, mas capão, isso é carne de verdade, né? Animal inteiro, para mim, é um paradigma muito grande, porque o animal inteiro, a carne é mais firme, né? Ela não tem tanto sabor como um animal capão, né? Devemos buscar esse mercado mais exigente, né? E ir atrás disso.
cada vez se busca mais precocidade. Qual é a idade média do abate dos animais aqui em Mato Grosso? Eu acho que se reduziu muito, mas eu acho que está em torno de 30 meses aí. Eu não sei te falar isso com eficiência, mas eu acho que em torno de 30 meses devemos buscar cada vez mais cedo, né? Para isso a gente tem que ter genética, né? A genética, o ganho é diário, então a genética a gente tem ganho diário muito maior com a genética inferior. Todo mundo sabe que quem trabalha com frigorífico que tem um boi ladrão, né? O que é o boi ladrão? É o boi ruim, ele não desempenha, ele está comendo a mesma comida de um boi bom e desempenhando menos. Então, essa atenção no boi ladrão, essa atenção no melhoramento genético, valorizar o produtor de genética. Eu vejo tanto que o produtor de genética sofre para vender os produtos, para ter lucratividade, para vender os produtos dele. E hoje a democratização dessa genética é muito grande. Hoje você compra num leilão, em 30 meses entrega na sua casa, né? Então, eu chamo a atenção para o pecuarista do Brasil inteiro, invistam em genética e isso retorna ao seu bolso. Todo investimento em genética é pouco. Devemos investir cada vez mais, devemos ser eficientes nesses controles zootécnicos dentro da porteira, né? Para que a gente tenha lucratividade, para que a gente faça uma carne melhor, faça um produto melhor para o mercado. Todo mundo sai ganhando com isso. Essa foi então a nossa entrevista com o Alexandre Rage, que é presidente da Associação Nelore MT, Nelore Mato Grosso, e isso durante a exposição agropecuária de Cuiabá, no Roadshow, em que participamos com um grupo de jornalistas especializados em agronegócio de todo o Brasil. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.